Começa agora o programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Programa Verdades Vivas. Anunciando a volta de Cristo, seu juízo e seu amor através da Bíblia Sagrada. A revelação da vontade de Deus para a sua vida. Apresentação e direção geral, Abraão César. Deus seja louvado. Jesus Cristo foi o maior ensinador e o maior professor da história da humanidade. Seus alunos nunca se formam de nenhuma maneira. É um aprendizado diário, todos os dias, tentando melhorar a situação individual de cada um. Sua palavra viva, ativa na vida de cada um de nós, tem uma influência enorme nas nossas atitudes, em tudo que nós falamos e fazemos na vida. E esse aprendizado, ele se renova a cada dia de uma maneira diferente, porque suas misericórdias duram para sempre e são renovadas de maneira diferente a cada dia. E isso já é uma bênção por si só na vida de cada um. Minha gratidão ao Senhor Deus, porque me traz de volta esse microfone de FM 79,9 MHz, operando em toda a nossa região, som local, e também no YouTube. Você me acompanha em qualquer parte do Brasil e do mundo. Obrigado ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que criou a mim, conhece tudo que existe dentro de mim, me olha de forma unilateral, de cima para baixo, e de mim Ele sabe tudo, sabe das minhas expectativas, dos meus anseios, do meu sofrimento, da minha angústia e dos meus projetos que eu preciso, e eu preciso muito da sua companhia, dos meus projetos. Graças te dou, Senhor, e eu trago de casa essa gratidão sempre, todos os dias, porque a vida deve ser comemorada, a vida deve ser festejada todos os dias, porque apenas com a vida, e Jesus deu sua vida em prol da nossa vida, para que a gente possa viver abundantemente, produzindo aquilo que Ele espera de cada um de nós. Mais uma vez eu quero abraçar a todos os meus ouvintes espalhados por esse Brasil continental, um Brasil de muitos entendimentos religiosos, mas enfim, todos vocês são meus irmãos, são nossos irmãos, e nós estamos aqui para propalar esse evangelho eterno. É o evangelho que transforma a vida de cada um, é o evangelho que edifica, modifica a vida de cada um de nós. Quem se achega a ele jamais continuará e permanecerá do jeito que entrou. Nós vivemos num mundo de agrúrias, num mundo de sofrimento, de angústia, num mundo de mortes, de violência, enfim, mas o Senhor está ao nosso lado, solicitando e pedindo para que a gente estenda nossa mão, para que Ele possa nos ajudar. E você? O que você está fazendo nos dias de hoje, ouvindo a minha voz, ouvindo essa mensagem aqui neste sábado à tarde? Deus seja louvado, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu não me canso jamais de relatar, de falar dessas misericórdias. Pela manhã invoco o nome do Senhor e depois eu espero as boas novas do Senhor, e ao entardecer, antes de dormir, a gente volta a se falar, Senhor, mais uma vez agradecendo profundamente seus benefícios, suas bênçãos que são enormes na vida da gente, e a gente precisa perceber tudo isso para que a gente viva melhor, para que o fardo não pese tanto na vida de cada um de nós. Na mesa de som eu quero destacar mais uma vez o talento do Gurgel. Alô, Gurgel, um abraço a você. Lá no fundo está mais uma vez o Santu. Uma hora eu vou relatar aqui o currículo do Santu. Ele não perde por me esperar, viu, Santu? Eu vou gastar minhas primeiras meia hora falando de tudo que ele tem feito na vida, do currículo do Santu. Ele me espera aí. Mais uma vez, todos eles contribuindo para que a gente possa fazer o melhor programa do rádio, aqui na Rádio Nova Difusora. 16 horas, 7 minutos em São Paulo, essa grande metrópole. João Costa, mais uma vez, meu boa tarde para você, minha gratidão a você por estar aqui conosco mais uma vez, fazendo aquilo que a gente gosta, acima de tudo,
que é, acima de tudo, falar desse Jesus Cristo, Joel, que está vivo na vida de cada um de nós. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Abraão César. Boa tarde também aos queridos ouvintes, né? E realmente, Abraão César, a gente gosta de estar aqui. Além de gostar, é um ídolo do Senhor, né? A maneira de corresponder ao ídolo do Senhor, de anunciar as boas novas, né? E realmente é prazeroso você dizer de uma coisa que você gosta, né? Você falar de uma coisa que você gosta, né? E nós gostamos de Jesus, né? Jesus Amém, é maravilhoso. Joel. Gostamos. Ele me alcançou faz um tempinho, né? A mim também. E... Aliás, ele bateu no meu ombro. Oi, Abraão. Cadê você? Que vida é essa sua aí? E, consequentemente, né, alcançou a minha família. Hoje de manhã, meu neto participou ali do momento especial, né, das ofertas ali, tirando, né, como chamam de diácono mirim, né, e outros também, garotos estavam ali. A gente fica realmente ali, assim, agradecido a Deus, porque Deus é bom. O texto diz, se você duvida, diz o texto aqui, você vai provar e ver que Deus é bom. Deus é bom. Prove você, a conclusão que eu acho que é essa. Deus é bom. Deus é bom. João, deixa eu fazer uma pergunta. Que horas são? Olha, são exatamente 16 horas e 8 minutos. Você está sentado numa cadeira azul, no posicionamento todo semanal. É um programa repetido ou é ao vivo? Não, isso aqui é ao vivo e a cores, né? Ao vivo e a cores, Nós podemos dizer hoje que é ao vivo e a cores, né? Para o Brasil e o mundo, né? Até lá para a cidade de Mineiros, onde está aquele povo maravilhoso lá, acompanhando a programação, é ao vivo e a cores também, ao vivo e a cores, né? É ao vivo. Joel, o programa Verdades Vivas, ao longo de tantos anos no ar, tem trazido grandes ensinadores da Palavra de Deus, grandes conhecedores da Palavra de Deus, e mais uma vez selecionou essa semana um nome que vai causar um impacto muito grande, porque tem uma mensagem profunda e rápida também, né, João? É urgente essa mensagem? Sim, como todas elas, né? Nós já aprendemos que o amanhã de Deus é hoje, Joel. É hoje, e né? eu gostaria de você citasse aí, nós tivemos uma baixa essa semana que prova claramente que nós não podemos sacar contra o futuro, imaginar o futuro, porque dele nós nada sabemos. Exatamente como eu falei do falecimento da irmã Ivanilde, né? Hoje o mundo ficou um pouquinho mais ruim, infelizmente, né? Porque ali aquela pessoa era uma mão ajudadora, uma mão que abençoava as famílias, ela não media sacrifício, né, nenhum para poder abençoar as pessoas. Eu estou falando da querida, né, já saudosa irmã. Isso aqui não é papo de programa de rádio, não, realmente é algo verdadeiro, viu, Abraão César? Você também conhece essa pessoa que lutou durante anos, né? Nós estamos falando de 30 anos de trabalho, não é um trabalho esporádico, né? Que você vai e faz por impulso. Era por princípio, né? E de voluntário. Trabalho. Voluntário, exatamente. E agora estava num trabalho muito legal ali em Colinas, né? Se você fosse lá um ano atrás, você via uma coisa. Um pequeno espaço, não é? Ali tudo, não dava para continuar daquele jeito. E hoje você tem um espaço legal, bonito, organizado, bem limpo, tudo organizadinho. A Júlia, né? Nós temos a Júlia lá também nesse trabalho, mas ali era um trabalho especial que a saudosa irmã, né? Maria Soledade, né? Ali trabalhava. A Maria Soledade, para vocês que talvez não conheçam, ela é irmã do irmão Marcos, consequentemente é o sogro do pastor Gilberto, né? Então nós tivemos essa perda aí. Ela pregou na igreja na quarta-feira, e aí umas 2 horas depois ela veio a falecer. Não é que ela estava assim em cama, estava bem, estava igual eu e você. Em plena atividade. Estava em plena atividade. Então foi ali um infarto fulminante, né, que tirou a vida dela. E a gente até agora não acredita, né? Porque pode acontecer comigo, com você. Com qualquer um. Eu gosto muito daquele texto que diz assim: a única certeza que a gente tem, os vivos sabem que vão morrer, que há de morrer. Isso eu sei. Agora, quando vai ser, aí entra o texto de Hebreus 3, verso 15, né? Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Um português bem claro. Não vamos esperar o amanhã. Porque o grito falamos é de agora, isso, Joel. O grito é agora. Porque com o nosso final da nossa vida, vai também as oportunidades. É verdade. Então, se você buscou a salvação, você vai tê-la. Se você não buscou, meu amigo, não tem como mais encontrar. Né? Então, é a oportunidade que você tem quando você está vivo. Então, aproveite bem, né, essa oportunidade. Joel, antes que você, 4 horas, 12 minutos em São Paulo, antes que você chame aí o nosso hino de abertura, eu gostaria que você se pronunciasse acerca da nossa convidada,
Tá aqui ao meu lado, falou para mim nos bastidores: Abraão, abre logo que eu quero falar. Rápido aí, que eu tenho um recado muito importante e eu estou acreditando muito nesse recado. Sim. Vamos apresentar ao Brasil e ao mundo esse nome que nós trouxemos hoje no programa. Você deixou duas grandes incumbências para mim. Outro foi falar da Irmã Maria, né? Soledade, e falar dessa figura. Olha só, aparecendo para o Brasil e para o mundo. Eu tenho o privilégio de conviver com a Paula já há alguns anos, né? Desde o clube, né? Tem história, hein? Temos histórias ali de acampamento. E não só ela, conheci também a sua família, mas a Paula... É difícil falar de você, sabe? Difícil? Porque você é uma pessoa tão incrível. O irmão já vai chorar aqui, hein, gente? Não, você sabe disso, não é? Paula, você trouxe o lenço? Cadê, gente, por favor? Produção. E você sabe que a Igreja Central de Osasco, os irmãos ali adoram você sabe disso, né? E é bom saber disso, e é realidade, né? Porque aonde você chega ali, você faz a diferença, você sabe disso, né? Ai, amém. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida, não é? Você está trazendo um tema legal, mas também alguém que está do lado ali, que não sei se vai querer aparecer, né? Vem só põe a carinha aqui, mãe. Vem dar um mas oi. É a mãe aí, né? A mãe da Paula Dória, né? Aparece aqui, ó. Olha aí, aparece a mãe no um pouquinho. Retorno, olha lá, ali, a mãe. A mãe é tímida, a mãe não gosta de falar. A guardiã, né? Mas, Paula, sois bem-vinda aqui e uma boa tarde para você. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui nessa rádio. Eu vim aqui, em 2017, 2018, alguma coisa assim, por aí. Um desses anos. E eu cheguei hoje, a rádio tá cada vez mais bonita, toda transformada, nem reconheci o ambiente. Falei, olha, mãe, uau, tá tudo muito bonito aqui. E para mim é um grande prazer sempre compartilhar sobre a mensagem do Senhor. Então, para mim é uma honra, um privilégio mesmo estar aqui. Muito obrigada pelo convite, irmão Joel. E que o nome do Senhor possa ser louvado hoje através de mim, que o Senhor possa tocar na minha boca e eu falar as palavras dele. Para consolar o coração de vocês aí que estão ouvindo. É agora a hora de mandar beijo ou não? Pode ficar Pode à vontade. mandar? Olha, eu quero mandar um beijo, que eu tô me sentindo famosa, gente, aqui. Eu quero mandar um beijo pra família Dória, que tá assistindo. É grande, né? É pequenininho. A família Dória tá aqui, tá no Nordeste, em Sergipe. A família é bem grande. Minha avó teve 16 filhos, né, mãe? Teve 16, filhos. É uma família pequenininha, gente. Então eu quero mandar um beijo para todos eles que estão assistindo. Mandar um beijo para a família Santos, que é a família da irmã Neidinha, do Lucas, da Ellen, a Tafnis, o Eric, que estão lá em Portugal. Portugal, é verdade. Um grande beijo para vocês. E para todos os meus amigos aí que estão assistindo. Fiquem aí até o final para vocês escutarem a mensagem dessa tarde aí, que pode tocar o seu coração e trazer paz para sua vida. E vai tocar mesmo, Paula. Realmente, nós, Abraão César, queremos agradecer, porque... Olha, infelizmente, não são muitas pessoas igual a você. Gostaria que tivesse mais, Abraão César, para abençoar mais pessoas, viu? Amém. Mas temos você. Louvado seja Deus por isso, viu, Abraão César? Amém, amém. E eu fico feliz também, alegre em ter a Paula aqui junto conosco nessa jornada de sábado. Agora, ela tem uma responsabilidade muito grande, porque poderia, né, Joel, estar fazendo outra coisa no sábado à tarde. Sim, né? Com certeza. E tem um recado direto para a juventude, para a mocidade que está por aí, à deriva, sem norte. Mas vocês vão aqui, junto comigo aqui, vocês vão saber um caminho que a gente precisa seguir. Na voz da Paula. Não é na minha voz, nem do Joel, na voz da Paula. Amém. Ela vai direcionar toda essa comunidade, todos, independentemente de religião, todos saberão essa mensagem de hoje. Joel, 4:16. Ok. Então vamos ouvir esse louvor muito especial. Queremos oferecer esse louvor para toda a família Dória, viu? Opa! Esse povo maravilhoso do Senhor aí, tá bom? Vamos ouvir, muito especial. Estamos apresentando programa Verdades Vivas. Distante do Senhor.
Senhor, transforma o meu ser. Preciso ter poder pro pecado derrotar e todo mal não mais terá lugar se a ti e a lei obedecer. Por onde eu for, com Deus eu quero andar assim. Quero sentir o seu imenso amor. Ele é paz na aflição. Ele é luz na escuridão. Quero ser meu Senhor. Com Deus eu quero andar assim. Quero sentir o seu imenso onde eu for. Voltamos a apresentar o programa Verdades Vivas, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bem, 16 horas 21 minutos em São Paulo. Eu quero abraçar a Marilene Costa, que está lá em Belo Horizonte, capital de todos os mineiros. Um abraço a Marilene Costa, que me representa lá na região central do Brasil, em Minas Gerais. Um abraço a todos os mineiros que me acompanham. Acompanhe o programa Verdades Vivas, também Barra Mansa, Cleusa Novaes, Joel Costa, aquela região que você conhece bem ali, no Rio de Janeiro, muito bonita aquela região, também está na nossa audiência. Mas Campinas, Joel, toda Campinas ouvindo o programa Verdades Vivas? Temos ali a querida amiga, irmã, querendo mandar um abraço para ela e dizer assim, né? É a decisão mais linda que ela tomou na sua vida, né? Tem gente dizendo que vai usar as fraldas de novo, nasceu de novo? Pois é, nascer de novo. Nascer de usar as fraldas de novo? Dia 29, né? De abril, né? Véspera do meu aniversário. Agora já? Agora? Agora. Véspera do meu aniversário, já prepara o presente. Então, ela vai descer ali a água dos batismais, né? Será um momento todo especial. E também a Iraildes, né? Nosso abraço também, nossa saudação a ela. E aquele povo, lá temos também em Minas outro representante, lá temos a Aninha, temos o Fábio, né? Ali no sul de Minas, a Jaqueline ali, e o Pedro, né? Pedro. Estão ali na audiência do programa. Obrigado também, a vocês, né? todos, viu? Que não nos esquece jamais. E o aprendizado é assim, é uma parede, tijolo por tijolo, a gente vai construindo e vai crescendo, como eu abri o programa dizendo, essa escola nós nunca haveremos de receber um diploma. Jamais. Jesus nos ensinando todos os dias, e nós jamais teremos um diploma debaixo do braço. É uma escadinha que a gente vai subindo até aquele dia, enquanto o Joel destacou na abertura, enquanto a gente tiver vida. E não vamos arriscar o amanhã, porque a gente não sabe. Por isso o assunto hoje é urgente. Não há tempo para... Nós temos também, acho, mais uma pessoa vendo aqui. Mais uma? É duas? Mais duas de oeste de São Paulo. Três, então? Três. Poxa vida, eu tô feliz. Que é a Selma. Selma a doutora Selma Celes. Pois é, a Selma Celes também. Doutora Selma Celes também. É grande colaboradora do programa Verdades Vivas, um talento aqui no microfone. Se agiganta toda vez que está conosco. Uma bênção. Uma bênção, Joel. Paula.
Pois não. A gente ia deixar, falando, o microfone é seu, mas ela não pode levar, né, velho? Não, É da rádio, o pode. microfone. Vou levar pra casa, agora é meu, Isso pronto. custa caro, Pode viu, falar isso, Paula? Mas olha, que Deus abençoe você nesse tema, tá bom? E esse tema é legal, sabe? Porque não tem como você dizer assim, eu não faço parte desse tema. Não tem como sair. Você está envolvido não tem nele. Como sair. Cada um de nós estamos envolvidos nesse Não tem tema, como né, sair. Paula? Eu Sim. gostaria que você apresentasse para nós aí a proposta de hoje. Bom, gente, como eles já falaram, eu sou a Paula. É um prazer enorme estar aqui. E hoje eu vou falar com vocês um tema que a gente até conversou lá na Igreja Central de Osasco na quarta-feira. E é um tema que eu me sinto muita vontade de falar, como o irmão Joel falou, né? É um tema que todo mundo já passou na vida. Não tem como você dizer, olha, isso não me encaixa, eu não me enquadro nesse meio, eu não passei por isso, não passo. Porque uma hora da vida você vai passar por isso. O sofrimento é um lugar que todo mundo, em um determinado hora da vida, chega lá, né? E hoje a gente vai falar sobre memórias que doem. E eu vou falar de um personagem da Bíblia que, olha, eu acho ele muito divertido. Eu quero que você abra a Bíblia aí em João 21. A gente vai ler João 21, a gente vai ler do versículo 15 até o 19. Você já vai descobrir que personagem bíblico é esse que eu tô falando. Paulo, como você teve a ideia de montar esse tema? Olha, foi na pandemia. Eu até vou falar no final do sermão. Foi em 2020, quando a pandemia tinha começado, e eu tava com Covid positivo. Isso foi no meio do ano, né? Ainda não tinha vacina, não tinha nada. E eu estava com a Covid positivo, tava com um sintoma muito forte, bem fraca, mas já era o 14º dia. E eu tenho uma doença crônica, né? E para quem tem sintomas crônicos, parecia que a Covid ali naquela época ficava até mais forte. Então eu tava com sintomas assim da dor crônica muito forte, muita dor na cabeça. E eu escrevi, né? Vi essa mensagem e fiz uma analogia, porque era exatamente o que eu tava passando. E me trouxe consolo, me trouxe paz. Eu acho essa é a principal chave da gente compartilhar a mensagem. Tem que servir primeiro pra gente, né? E essa mensagem, ela fez jus ali àquele momento. Eu até compartilhei ela com jovens lá da Central de Osasco. Fiz essa mensagem para um PG. E compartilhei, e até no final eu chorei mesmo, porque eu tava com o coração angustiado, sabe? E foi ela que me trouxe paz, então foi daí que veio. Foi depois de uma Covid positiva. Então vamos lá, João 21, de 15 a 9 a gente vai ler. Eu vou ler na linguagem de hoje, tá? Então João 21, do 15, versículo 15 até o versículo 19. O título que tá aí é Pedro é interrogado. Diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhes: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando era mais moços, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cinguirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Siga-me. Bom, então o título de hoje é Memórias que Doem. E a nossa memória, ela tem uma capacidade de armazenamento extraordinário. Alguns cientistas, eles dizem que a capacidade de armazenamento do cérebro humano é cerca de 1 milhão de gigabytes. Ou seja, nós vamos viver basicamente a vida toda aqui nessa Terra e não vai esgotar esse HD, essa memória que a gente tem. E é claro que memória
é muito diferente de processamento. Porque às vezes o nosso processamento, ele é um pouco lento. Talvez você já teve a experiência de tentar lembrar de algo, que você tá ali conversando com a pessoa e você fala, olha, tá na ponta da língua, mas eu não consigo dizer. E assim como nós gravamos tudo, a gente não tem o botão de delete. A gente não tem o botão ali de apagar. A gente não consegue apagar da nossa mente certas memórias. A gente esquece, mas apagar, a gente não consegue. E há memórias que eu e você desejaríamos apagar das nossas vidas, né? Há dias que a gente queria esquecer e não lembrar nunca mais. Alguns traumas que fazem parte da gente, a gente gostaria de colocar ele no mar do esquecimento e nunca mais lembrar. Também tem aquelas memórias afetivas que é criada quando a gente que é feita quando a gente é criança. Eu não sei você, mas eu tenho uma da minha tia. Quando eu era menor, a minha tia sempre me contava a história de Davi. E era a minha história preferida da Bíblia, de Davi e Golias. E eu ficava ansiosa porque tinha uma parte ali da história. E minha tia é costureira, né? Então, no chão sempre ficava a linha. E a gente começava a cantar ali no fim da história. Sou o rapaz Davi, com sua funda em mãos. Sou o rapaz Davi, rapaz de oração. E a gente cantava essa música. E o final, a gente pegava ali a linha, fazia um bolinho. Aí começava, né? Girou, 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 girou. E uma pedrinha veio a fundo e o gigante veio ao chão. E chegava essa parte, a gente pegava aquele bolo de linha e jogava uma na outra. Ela criou, né? Claro que existem outras memórias afetivas, mas essa ela deixou criada no meu coração, ela deixou fincada no meu coração. E há também aquelas memórias traumáticas que existem, que fizeram doer, que machucaram, nos fizeram chorar. E elas existem, elas são chamadas memórias de aviso. E eu me lembro quando eu era criança, mais uma vez, é muita história da minha infância. Eu era criança, minha mãe, eu e minha mãe, todo dia, quando a gente ia pra casa, a gente descia uma ladeira bem grande até chegar em casa. E um dia a gente tava ali do lado dela e eu comecei a correr na frente dela. Ela falou assim, Paulinha, se você correr, você vai cair. E se você cair, se machucar, quando chegar em casa, você ainda vai apanhar. E eu, como era uma criança muito calma, muito obediente, o que eu fiz? Comecei a correr. E eu comecei a correr e tinha ali, parece que uma construção com um pouco de areia no chão. O que aconteceu? Quando passei correndo ali, caí no chão, ralei o meu queixo, ralei o cotovelo, ralei o joelho. E quando cheguei em casa, ainda apanhei. E aquilo serviu pra mim por muito tempo. Porque eu tinha uma memória, né? Que dizia que aquilo doía, que aquilo machucava. Que se eu não obedecesse a minha mãe, eu podia sofrer as consequências. E todo dia a gente fazia aquele mesmo caminho. Agora eu tinha aprendido, então eu ia ali do ladinho da minha mãe, segurando a mão dela. Então, há memórias que nos machucam, né? Que nos fazem chorar. E muitas delas não podem ser apagadas porque elas nos livram. Ela não deixa a gente esquecer daquilo que não pode ser esquecido. E como a gente leu aqui em João, quando Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Jesus ele estava ali trabalhando na memória de Pedro. Porque Pedro ele tinha, né, uma história com Jesus. E é uma história extraordinária. A Bíblia lhe conta, né? Diz que Pedro foi encontrado na beira do mar, depois dele vir de uma pesca fracassada. Pedro estava, naquele dia que ele conheceu Jesus, aquele dia que ele encontrou, ele estava fracassando no seu trabalho. E então, ele encontra Jesus. E a Bíblia diz, né, que Jesus usa o barco de Pedro até para pregar naquela ocasião. E quando a pregação acaba, Jesus olha para Pedro e pergunta se ele havia pescado alguma coisa. E Pedro diz que não. Aí Jesus olha para Pedro e fala, volta e joga a rede para o lado direito. E uma das falas de Pedro, que muita gente enfatiza sendo boa, na verdade, assim, na minha humilde opinião, eu não acho ela tão boa assim não, porque Pedro olha para Jesus e diz assim, pela sua palavra eu lançarei. Na verdade, Pedro ele está dizendo, olha, eu vou lá, eu acabei de vir do mar, não pesquei nada, você está dizendo para eu ir pescar. Então, pela sua palavra, eu vou lançar. Eu sou o pescador, eu entendo do mar, o senhor não. Mas se o senhor está dizendo, eu vou lançar lá a rede para o lado direito, mas se der errado, a culpa é sua, foi você. E a Bíblia diz que Pedro então pega a rede e joga a rede pelo lado direito. E quando Pedro joga a rede pelo lado direito, o que acontece? Tem peixe.
Pedro pesca. Então ele volta com a rede cheia de peixe, chega ali na beira da praia e a Bíblia diz que ele não conta, não tem ali a quantidade de peixe. A Bíblia diz que apenas Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, hoje você era um pescador de peixe, mas eu vou te transformar em um pescador de almas. Então Pedro larga as redes, larga os peixes, larga o barco, fica tudo para trás e a Bíblia diz que Pedro segue Jesus. E então, Jesus trabalha na vida de Pedro. Pedro é trabalhado por Jesus, moldado por ele. As histórias que envolvem Pedro sempre são um pouco dramáticas. É Pedro andando sobre as águas, é Pedro negando Jesus, é Pedro sendo exortado por Jesus e ao mesmo tempo sendo elogiado. Ou seja, tudo que envolve Pedro envolve um pouco de drama. Pedro, ele era um discípulo que, se Jesus pudesse escolher do jeito que eu e você escolhe, nós nunca escolheríamos um Pedro. Para andar junto com a gente, para estar ali no nosso grupo de trabalho, para estar no nosso grupo na faculdade, na escola, na igreja. A gente não escolheria um Pedro. A gente escolheria somente um João. A gente não escolheria Judas e a gente não escolheria Pedro. E a Bíblia conta que no meio de todo esse processo que Jesus fez com Pedro, de trabalhar ali na vida dele, de tirar ele de um pescador de peixes e transformar ele em um pescador de homens, quando tudo ali está quase acabando, a Bíblia diz que Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita, e um pouco antes desse verso que a gente leu, Pedro ele é encontrado na beira do mar, voltando a ser quem ele era antes. Pedro, ele está voltando a pescar. Pedro desistiu, Pedro abandonou, Pedro não consegue lembrar naquele momento que ele já não era mais um pescador de peixes. Aquela memória de aviso para ele não vem, não dá certo. Ele não entende que não dá mais certo pescar se ele não estiver junto com Cristo. Então, ele tá lá e volta ali a pescar peixes, volta ali para o seu barco. E quando Jesus encontra ele, ele já tinha passado a noite inteira pescando. E aí Jesus está lá na beira da praia, e se fosse eu e você, a gente ia olhar para Pedro e falar: Pedro, você é burro! Eu te avisei, Pedro, você não serve mais para pescar, você só me desaponta, você só me decepciona, porque esse é o modo da gente agir. Mas a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro, e é interessante que Jesus já tinha com ele pão, brasa e peixe. Não, pão, brasa e peixe, né? E Jesus estava ali esperando Pedro para vir com os peixes. Então, Jesus olha para Pedro e diz: tem alguma coisa aí para comer? Aí Pedro diz: não. Então Jesus diz: então volta e joga a rede para o lado direito. Sabe o que é isso? Jesus, ele está refrescando a mente de Pedro. Ele está fazendo ele relembrar a história. Quando Jesus fala isso para ele, joga a rede para o lado direito, na cabeça de Pedro, provavelmente ele diz: ah, eu já sei do que se trata. Quando ele ouve de Jesus, joga para o lado direito, volta, vai lá. Ele já não diz mais: sobre a tua palavra eu lançarei. Agora ele sabe que se for sobre a palavra dele, não tem como dar errado, não tem como dar problema, porque ele é perfeito, ele não erra e ele é Jesus. E a Bíblia conta que Pedro volta a pescar calado. E quando ele joga a rede, a Bíblia diz que já não se podia trazer a rede para o barco, pela quantidade de peixe. Aí João olha para Pedro e diz: Pedro, você sabe quem está lá, né? É Jesus que está lá, Pedro. E Pedro já sabia. Então Pedro ele se joga no mar e vem pelo mar arrastando a rede. E Jesus está lá, esperando por ele. E na cabeça de Pedro passa um filme. Porque ele lembrou de tudo aquilo que Jesus já fez. Ele já lembrou de todo o processo. Já lembrou que ele negou Jesus por 3 vezes e o galo cantou. E está passando um filme na cabeça dele. Ele está pensando: eu desisti dele, mas ele não desistiu de mim. Pedro precisava lembrar disso. Pedro ele não podia esquecer, e Jesus ele estava lá na beira do mar só para garantir que Pedro não tinha esquecido.
Não tinha esquecido que ele ouviu de Jesus que ele seria uma pedra sobre a qual Jesus edificaria a igreja dele. E quando ele está lá na beira do mar, na beira da praia, chegando ali, a Bíblia diz que Jesus dá um tempo para Pedro ali contar. Antes, ninguém conta peixe. E agora parece que Pedro ouviu Jesus dizendo: tem tempo para contar, Pedro? Conta aí. Já tem brasa, já tem pão, já tem peixe. Não é desse peixe que eu preciso. Eu só preciso que você lembre. E essa parte aqui não tem na Bíblia, eu tô imaginando o cenário. E ele tá ali contando. Aí Jesus pergunta: quanto deu, Pedro? Aí Pedro fala: 153. Aí Jesus diz: precisa do peixe ou não? O que você vai fazer com esse peixe, Pedro? E a rede que você comprou, que você não precisava mais? Porque a rede de Pedro, ela foi abandonada ali na beira do mar, né? E olha que engraçado, Pedro, ele investe no erro dele, né? Ele compra rede nova, ele compra barco novo, porque ele esqueceu que já deu errado. Ele esqueceu que já tropeçou no mesmo buraco, na mesma atitude, na mesma postura. E a gente é igual, né? Nós fazemos errado de novo e de novo. E Deus já falou centenas de vezes e a gente vai na mesma pedra e no mesmo buraco. E aí nós vamos lá para o círculo e ninguém tem coragem de perguntar se era realmente Jesus que falou ou se era realmente Jesus que estava lá. E quando você está naquele ambiente constrangedor, Jesus, ele olha justamente para quem precisa lembrar. Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, Pedro, ele já tinha negado Jesus por 3 vezes. Parece que Jesus não está só fazendo Pedro lembrar, mas como está fazendo Pedro empatar uma conta que ele não poderia empatar nunca mais. Jesus está trazendo a memória dele. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, obedece a minha voz. Se tu me amas, faz aquilo que eu pedi para você fazer. E é uma memória que Pedro ali está lembrando, que não pode ser apagada. Talvez no dia foi constrangedor, doeu, porque ele teve que abandonar uma coisa que ele gostava. Mas agora tinha algo novo para ele viver, e Pedro precisava viver aquilo. Quando Pedro, ele é questionado pela 3ª vez por Jesus: Pedro, tu me amas? Pedro responde e passa o filme completo na cabeça dele. Ele lembra do galo que cantou, ele lembra de ter negado Jesus por 3 vezes, ele lembra de absolutamente tudo. E a Bíblia diz, como nós lemos, que o semblante de Pedro cai e se entristece. Ele diz: Senhor, tu bem sabes que eu te amo. Se tivesse uma versão da Paula ali, no lugar de Pedro, e Jesus estivesse me fazendo lembrar de todo o processo, eu ia olhar para Jesus e completar: que bom que você me lembrou. Que bom que você me lembrou. E como eu falei no começo, eu me emocionei, né? Escrevendo essa meditação, porque às vezes os fardos são tão pesados, né? Às vezes a vida machuca tanto a gente, mas aí vem Jesus e fala pra gente: joga a rede pro outro lado. E enfim, a rede vem cheia. Porque quando é sobre a ordem de Jesus, não tem como dar errado, não tem como a vida não dar certo. E quantas vezes por dia a gente não nega Jesus? Quantas vezes no dia a gente não troca o Instagram pela Bíblia, o WhatsApp pela lição ou uma reflexão da palavra de Deus? Quantas vezes a gente deixa de orar para ver o Facebook? Então, meus amigos, nós já negamos a Jesus bem mais vezes do que Pedro. Mas aí vem Jesus e refresca a nossa memória. Paula, você já lançou a sua rede hoje? Vai ali pelo lado direito. E aí me cai a ficha e eu digo: Jesus, eu já sei do que se trata. Se trata do meu tempo, das minhas escolhas, e mais uma vez eu digo: Jesus, obrigada por não ter esquecido de mim. Meus queridos, Jesus, ele quer hoje fazer mudanças na nossa vida. Ele quer limpar essas memórias que nos ferem.
Jesus, ele quer trazer libertação. Eu não sei qual é o seu problema hoje. Eu não sei qual é a sua cruz. Mas eu sei de um Deus que enche a rede da sua vida de peixe, que está no barco com você, que controla as tempestades. E essas memórias dolorosas que às vezes são preciso para a gente enxergar o plano de Deus por um todo. E a nossa paixão pelo mundo, elas são fortes, mas o nosso coração, ele foi feito para o céu. E Deus, às vezes, ele nos coloca em situações que não podem ser mudadas, para que eu e você sejamos mudadas. Então, que essa mensagem possa ficar na nossa mente, a gente possa procurar mesmo renovo, restauração, entregar a nossa vida nas mãos de Deus, para Ele nos moldar, Ele nos dirigir, e que se Ele hoje perguntar para você, fulano, João, Maria, José, tu me amas? Você diz, sim, Senhor, é claro que te amo e estou pronto para fazer a tua vontade. Paulo, a gente poderia incluir aqui também a questão que é muito falada hoje, a questão da saúde mental, né? Com certeza. Porque tem memórias, Abraão César, que as pessoas não sabem lidar com ela e causa realmente outros problemas de saúde, e tira o sono, tira a paz, e alguns vão para as drogas por causa disso, né? Para tentar esquecer o que passou, o que ocorreu no passado, né? Então se fala muito hoje sobre a saúde mental, como é importante, né? Nós estamos vivendo um momento bastante difícil, né? nas escolas, né? E nós estamos aí com os professores no limite, os pais no limite, não é? Tendo na mente, né, aquilo que ocorreu com aquela professora, com aquelas crianças lá em Santa Catarina, isso? Blumenau, Santa Catarina, né? Há uns dias atrás. Então, a questão da saúde mental, eu acho que ela tem um relacionamento muito grande com essa questão também das memórias, né? Sim. Memórias boas e memórias ruins que podem realmente tirar a sua paz, né? A sua tranquilidade, né? A questão é o que tipo de alimento, vamos assim dizer, nós estamos nos nutrindo. Sim. Qual é o tipo de pensamento que nós estamos nos valendo dele para crescimento espiritual? Porque dependendo do que a gente coloca no nosso pensamento, vai dar a definição exatamente de que caminho nós estamos andando. Não é verdade, Joel? E eu chamo a atenção aqui na fala da Paula Dória, é o comportamento do Pedro aqui, que é os Pedros da vida. A gente precisa decidir. Olha, eu estou acomodado na minha vida, aí vem um camarada aqui mandando eu jogar a tarrafa para o outro lado. Que conversa é essa? Eu conheço tudo. Não seria esse, Joel, o comportamento nosso nos dias de hoje? Sim. Que Jesus é esse que quer mudar a minha vida? Quer se meter aqui na minha vida, se eu estou direitinho aqui? Esse é o grande decisão que nós precisamos ter quando Jesus fala aqui, olha, segue-me. E esse segue-me realmente dá uma lavada geral. Tem gente que precisa de criolina, viu, para estar aí. Né? A gente precisa de criolina às vezes, mas tem que dar uma lavada geral. Muito oportuno e bastante providencial a fala da Paula Dória. É interessante isso que você falou dessa fala aí, né? Que a gente às vezes quer ser mais inteligente que Deus, né? A gente acha que a gente conhece tudo. Dá uma forcinha para ele. Dá uma ajudinha exatamente. Pra ele, porque tá indo devagar, né? Igual o Pedro. Pedro, eu sou o pescador. Você tá querendo fazer o meu trabalho? Eu conheço o mar, eu tô aqui há anos. Eu sei pescar, eu sei fazer. E a gente faz muito isso nos dias de hoje, né? Como eu falei no começo, eu sofro de uma doença crônica. E eu precisava de uma cirurgia, né? A gente não sabia muito bem o que eu tinha. Em 2017 eu tive uma dor no dente, e eu procurei o dentista. Quando chegou lá, o dentista me deu a primeira anestesia, não pegou. Quando ele me deu a segunda, a gente achava que tinha pego no nervo trigêmeo. E eu, desde 2017, sinto muita dor do lado esquerdo da face. Então, desde 2017 até hoje, venho fazendo tratamento. E há pouco tempo atrás, a gente descobriu que é um problema mesmo na mandíbula. Só que eu ia fazer uma cirurgia, antes de descobrir isso, né? Em 2021, em janeiro, eu ia fazer uma neuroestimulação. Eu já passei por alguns procedimentos cirúrgicos para nevralgia em si, mas essa ia ser mais invasiva. Eu ia fazer uma cirurgia na cabeça, né? Eu ia abrir o crânio, ia colocar um neuroestimulador no córtex. Então, era uma cirurgia delicada, tinha muitas complicações que poderiam vir. E em janeiro seria essa cirurgia. E a gente fez todos os testes e, gente, várias vezes eu fiquei assim pra operar e não dava certo. Ia pra mesa e, sabe,
pouca coisa e não dava certo. Em janeiro tava tudo certo. Fiz todas as etapas, você precisa até fazer um teste psicológico pra fazer essa cirurgia, porque como você vai viver ali com um aparelho pulsando 24 horas, você precisa estar bem da cuca, né? Então eu tinha passado pela avaliação psicológica, tava ok, do psiquiatra, na verdade, tinha passado, tava ok. Tinha feito todas as etapas. Tinha o mapa de que iria me internar no domingo, na segunda iria fazer a ressonância pra gente saber onde eles iam colocar o aparelho, e na terça-feira eles iam fazer a cirurgia às 9 horas da manhã. E quando chegou na quinta, eu fui fazer o teste de Covid, que era a última etapa. E eu já tinha pego Covid de 2020 e fiz o teste. Eu tava com uma gripe assim, que eu falei, um resfriado tranquilo. E quando eu fui olhar, falei, mãe, deixa eu ver só o teste de Covid. Era até uma sexta-feira à noite, eu ia na igreja no outro dia. E quando eu olhei o teste, positivo. De novo. Não, De quando eu novo. vi aquilo, eu não acreditei. Eu falei, não é possível. Na hora eu comecei a dar risada, falei, não pode ser. E vi aquilo, contei pra minha mãe, falei pro doutor. Falei, doutor, o meu teste de Covid veio positivo. E aí? Eu opero assim do mesmo jeito? Posso me internar no domingo? Ele me mandou um e-mail e falou assim, então, como você tá com Covid, a sua cirurgia está sendo cancelada, porque não tem como a gente te operar com Covid, né? A gente coloca a equipe em risco, as pessoas que estão no hospital em risco, então a sua cirurgia está cancelada. E esse é o último aparelho. Então agora você precisa esperar, isso eu faço tratamento no hospital das clínicas, né? Assim, agora você tem que esperar uma nova doação do SUS, porque esse é o último aparelho e como a gente não reserva, a gente vai chamar a próxima pessoa da lista. E quando ele falou aquilo, meu mundo desabou. Eu falei, não acredito. Eu falei assim, eu preciso tanto dessa cirurgia, eu preciso tanto desse tratamento. Aí eu comecei a reclamar com quem? Com Deus. A sabidona aqui, eu falei, não, Senhor, eu não aceito isso. E eu em oração angustiada, eu falei, não, Senhor, como o Senhor tá vendo o meu sofrimento, o Senhor tá vendo o que eu tô passando desde 2017 com tanta dor, e o Senhor permite isso. O Senhor permite que eu não faça cirurgia, o Senhor permite que outra pessoa agora entre na fila e é o último aparelho. Eu falei assim, Senhor, eu não tô entendendo os seus planos, eu não sei o que o Senhor quer. O Senhor tá vendo que eu tô me arrastando, eu não entendo a sua vontade. E fiquei ali com aquela angústia algumas semanas, e isso foi em janeiro. Quando chegou em março, a gente descobriu que o problema nunca foi no nervo trigêmeo, né? Que se eu fizesse aquela cirurgia, não ia resolver nada, eu ia passar por uma grande exposição e podia prejudicar mais ainda o meu caso. A gente entendeu que o problema estava na mandíbula e que a dor que eu sinto realmente é do trigêmeo, mas o trigêmeo é só a dor, não é a doença. E quando os médicos falaram isso, eu só consegui lembrar dessa cena. Que vergonha. Eu brigando com Deus. E é exatamente o que Pedro tá fazendo aqui, né? Eu brigando com o Senhor. E a gente esquece que ele tem um plano de tudo, ele enxerga além, né? E a gente tem essa mania de querer mandar na situação. Isso aqui pra mim, o que me aconteceu, né? Pedro, na hora, eu acho que ele teve a lição também, quando a rede veio cheia de peixe. Mas também foi a minha lição de entender que eu só sou uma criatura e preciso do poder de alguém a mais, que é o Senhor, né? Que só Ele pode dirigir e fazer e que Ele vê o plano por um todo. E eu só vejo uma bolinha. Todos nós precisamos, né, Jair? Então, esse tema é muito importante porque essa questão de memórias, né? Realmente alcançou todo mundo. Infelizmente, hoje, não sei como vocês foram criados, talvez amanhã assim, aquele ambiente gostoso onde a sua mãe mora lá, né? Sergipe. Que coisa maravilhosa, Bruno César, acordar de manhã, é aquela visão que você tem, aquele ambiente, aquilo é maravilhoso, né? Aqui sei lá, há 40, 50 anos atrás era diferente, a política era diferente, tudo diferente, a economia diferente, né? Tudo diferente, então nós vivemos num momento totalmente diferente. Hoje, através das redes sociais e tudo mais, as crianças, todo mundo já entende o que está acontecendo, né? Sim. Tanto no Brasil como no mundo. Coisas boas, eles veem isso, né? Têm acesso a tudo isso, né? Através das redes sociais, que é boa e ao mesmo tempo ela tem esse lado também que leva informação para quem não deveria receber informação. Porque a criança pequena hoje já tem o seu celular, então eles são muito espertos, né? Eles sabem mexer. Eu tenho uma lá de 3 anos, não tinha nem 3 anos ainda, falou assim, vô, vem cá. Eu vou ensinar para você como é que faz. Exatamente. 2 anos e pouquinho. Já nascem sabendo, né? Já sabia. Com o dedinho assim. Então, uma coisa impressionante. Então, eles têm acesso a uma série de coisas e que também parece que começa a sofrer mais cedo, Abraão César. Também vai buscar o sofrimento antecipado
quando na verdade deveria o curso natural das coisas, né, Joel? Deixa as coisas virem acontecendo. 16 horas, Joel, 53 minutos, um grande abraço. Alô, Aracaju, a capital de Sergipe, o menor estado brasileiro, povo hospitaleiro, Joel. E lugar povo bonito, hein? acolhedor, e muito bonito, lá na beira do mar. Aracaju, na beira do mar. O Vando é irmão dessa querida irmã Está aqui. escondido ali, depois ela vai pregar sobre Daniel 2, viu? Tá se Sim. preparando. Mas sabe o que ele Por aí. faz? Sabe o que ele tem a petulância de fazer? Ele forra lá um lençol na beira da praia, coloca lá um monte de comida gostosa e fala assim, vem pra cá. Isso no meio da semana. Como se Na fosse semana. pegar um carro Isso aqui no em meio 5 da minutos. semana. Então, um abraço a vocês aí. É outro estilo de vida, né? Exatamente. Então, essa questão, Abraão, vocês estamos falando aqui de memórias, a palavra de Deus está repleta de citações com relação a isso, né? As amarguras da vida, como nós às vezes somos terrivelmente machucados, não é? E às vezes se brinca assim, não esqueci. Não dá para contar, tem um minutinho? Por exemplo, uma família que você conhece até hoje, mas que teve ali o filho, né? Um garoto de 13 anos, raptado, né? Os raptores foram até a escola, amiguíssimo da família, isso que dói ainda mais, né? Amiguíssimo da família, e ofereciam uma carona para ele, mas tinha outros planos, era para tirar a vida dele, e tirar a vida, a princípio não era para tirar a vida, queria o dinheiro que o pai tinha, né? Mas como era tão próximo, não tinha como esconder aquilo. E eles então, para resolver o problema, acabou matando o menino naquela mesma tarde, por volta de 1 hora da tarde, no meio da semana, não é? E finalmente descobriu quem era, vizinho, pessoas que tinham liberdade tão grande a ponto de não precisar bater na porta, abria e chegava lá, abria a geladeira, né? Então isso que dói mais. Então aquelas pessoas, né, em 3 homens, né, jovens, fortes, foram lá e pegaram um menino de 13 anos que você conseguiria dominar facilmente com a mão e tirou a vida da maneira que tirou e continuou por quase um mês pedindo ainda o resgate. É muito triste. Então, isso aí, o irmão Francisco disse assim, irmão Francisco Doroté, disse assim, irmãos, esse indivíduo eu perdoo ele, né? E até que eu conversar com a Paula, mas a memória de você ver uma criança linda, um desbravador, um garoto exemplar, sendo morto por 3 adultos, Cruel. por causa de alguns reais que ele precisava para mobiliar a casa que ele ia casar e estava desempregado e a moça queria que a casa estivesse bem mobiliada, direitinho. Ele não tinha de onde tirar e fazer isso. Então, quando vem de alguém tão próximo assim, eu acho que dói muito mais. Então, ele era o filho caçula que ele tinha. Então, o sofrimento é muito grande, a gente sofre isso ao tempo todo e às vezes essas memórias ficam na cabeça e tem pessoas que levam um choque tão grande que não há calmante, não há remédio no mundo mais para poder tirar aquela pessoa voltar normal. Tem outro caso também da irmã Maria com o Roberto, né, que perdeu, infelizmente, ele parou na rodovia, a luzinha do carro acendeu, tipo assim, do óleo do motor, ele parou numa tarde de domingo, e ali ele parou na beira da rodovia e infelizmente veio uma carreta e passou por cima daquele carro, e tirando a vida dele. A irmã Maria levou um choque tão profundo, isso faz vários anos, e até hoje, mais de 20 anos, até hoje ela não conseguiu mais ser a pessoa que era antes. Então, as memórias, elas precisam ser trabalhadas, né? E somente pela graça de Deus, nós temos um texto, dá para ler? É importante ler esse texto? Abraão César, por favor, leia para nós, é fundamental, Paulo, até que eu sei que você comentasse, são Lamentações. É do profeta que o profeta estava chorando, né? Lamentações de Jeremias, né? Lamentações, capítulo 3, 19 até o 21. Ali ele fala de algo maravilhoso, fala sobre as memórias, né, Paula? Ali, Lamentações 3, 19 até o 21. É um texto muito interessante. Quando você apresentou esse texto, a gente começa a ler na Bíblia e você vê que tem um monte de texto falando sobre isso. Então, como é importante essa questão das memórias, né? Sim,
faz parte da nossa vida, né? A mente, tudo ali que a gente já viveu. Mas como você estava falando, nessas pessoas que perderam pai, perderam filho, enfim, essas coisas, essas tragédias que acontecem, elas nos machucam muito, né? Mas a gente acredita também que um dia todas essas memórias tristes vão apagar, né? No céu. Vamos ler. Lamentações 3, 19 Que diz até o seguinte, 21. Joel, palavras do Senhor no programa Verdades Vivas, o versículo de número 19 diz o seguinte, olha, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. O versículo 20 diz o seguinte, olha, minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. E agora, fechando, Joel, que eu não me canso de repetir isso na minha vida, as misericórdias do Senhor, Paula, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, você vê que interessante, nos versos 19, né, até o 21, ele fala ali aflição, do sofrimento, dessa agonia, dessa aflição. da amargura, do absinto, Que né? acaba sendo um sofrimento essa memória, né? Essas verdade, memórias. Acaba sendo essa angústia. A gente sofre com isso, né? E essa eu acho é uma das passagens mais bonitas da Bíblia, né? Que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então, toda manhã você tem uma nova oportunidade de viver outra coisa, de viver uma nova história, de deixar aquilo no passado, porque o Senhor tá te dando uma nova chance de viver algo novo, né? E uma coisa que eu acho interessante é que, assim, a humanidade acha que Deus está na felicidade, na alegria, só nesses lados. E não, Jesus está no sofrimento, na morte de cruz. Ele está perto de quem sofre, né? Amém. Ele sussurra nos nossos ouvidos, nas alegrias. Mas ele fala, ele grita com a gente quando a gente chora. Como eu falei, eu tenho passado tempos difíceis, né? Doente. E olha, bem o que Jó fala, né? Antes eu conheci o Senhor por ouvir falar. E hoje eu sinto ele perto, hoje eu posso ver ele com os meus olhos. O sofrimento, ele refina a nossa fé. E em vez dele nos destruir, ele pode nos transformar. É verdade, 17 Amém. horas, você está com a Paula Dória aqui no programa Verdades Vivas. Entra aí no chat, ó, coloca aí ao vivo, faz a pergunta que você quiser para a Paula Dória que está aqui comigo. Diga de onde, que lugar do Brasil ou do mundo você nos vê e nos ouve, que é uma grande alegria para todos nós aqui, para que o programa possa se sentir realmente resguardado com tanta audiência nessas tardes de sábado. Paula Dória aqui no programa Verdades Vivas. João Costa, que horas são? Olha, são em ponto 17 horas, é isso? 17 horas, no horário de Brasília. Exatamente. O que nós temos na sequência, Joel? Nós temos um louvor muito especial que fala assim, você que está sofrendo, né, está lutando, nós temos a cura, né? Temos um grande psicólogo, né? Ele se chama Jesus. Eu até disse na quarta-feira, né, após aquele momento, diz assim que hoje uma boa profissão para você trabalhar é ser psicólogo, né? Porque tem muitas pessoas precisando, viu? E hoje a profissão de psicólogo, né, é bem requisitada, né? Por causa que a maioria está com uma doença mental, sofre de alguma forma, né? Mas Jesus é aquele que realmente vem curando, traz paz, traz alegria. E esse não vai dizer isso. Só tem uma coisa, não resista, vem a mim, né? Todos que estão cansados, o texto, nem sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Mas vem. Vem Jesus. Não estamos desprezando o trabalho de forma nenhuma dos lindos, dos maravilhosos psicólogos, né? Não. Que ajudam tanto, colaboram tanto. Mas Jesus é o psicólogo dos psicólogos. O maior ensinador, Vai a ele. o maior professor. Então não resista mais, vai a ele. Olha, a consulta é de graça, viu? E o remédio também é de graça, viu, Paulo? Não precisa ligar e ver se tem vaga? Não precisa marcar. Não precisa marcar, O né? plano de saúde tem que estar pago? Não precisa nada de plano de saúde Não no precisa processo. não? Né? Não precisa nada disso. precisa. E é verdade isso, nós estamos assim em tom, né? Mas é a grande realidade. Vai a Jesus, você vai provar uma paz muito grande. Vamos ouvir esse louvor. Você tem que ir a ele. Estamos apresentando programa Verdades Vivas. Cada dia um novo dia pra você recomeçar.
e buscar de coração o Senhor, apoiando no futuro, tropeçando no passado, mas andando e clamando por perdão. Não importa o pecado, não importa o pecador, Deus se aceita se você permitir. Se o Espírito falar, deixa a salvação entrar. É agora, não há tempo, tome a cruz. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Se você não vê motivos para sua vida continuar, se você se acha indigno para Deus, este é o seu momento, não o deixe escapar. Não demore, venha a Cristo sem tardar. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Voltamos a apresentar o programa Verdades Vivas, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Pela Rádio Nova Difusora, operando em frequência modulada 79,9 MHz para São Paulo, para o Brasil e também para o mundo. Você que está no YouTube me vendo agora, nos vendo nesse instante, entra aí no chat e manda o seu recado para que a gente possa compartilhar com todos o seu nome, de que cidade brasileira você está falando, ou do mundo também, que é uma alegria muito grande. Entra aí no chat, olha, eu sou fulano de tal, estou acompanhando aqui a belíssima apresentação da Paula Dória, que está aqui, olha aqui, olha, vocês estão vendo aí, olha, para todo o Brasil e para o mundo. E é sempre importante a sua participação junto ao programa Verdades Vivas, levada ao ar todos os sábados das 16 até as 18 horas, sempre com um assunto bem preparado, com cuidado, com altíssima responsabilidade, escorado nas páginas da Bíblia Sagrada. Não se perca nisso nunca, porque tudo que é falado aqui, se você desconfiou de alguma coisa, você liga correndo aqui, né, Joel? Código de área 11 4624 7511, liga rápido, não deixa passar nem um minuto. Olha, eu não estou entendendo isso aqui, viu? Mas liga, se você desconfiou de alguma coisa que não está escrito na palavra de Deus. É uma alegria falar da palavra de Deus. E Deus, se comprais, tem alegria, escora na cadeira, essa simbologia que eu gosto de falar para o Joel. Deus se escora na cadeira quando vê a gente executando aquilo que Ele pediu. Ele tem prazer, né, Joel, na gente? Tem satisfação e prazer, ainda que sejamos pecadores. Mas Ele escora no seu trono e fala, tá vendo ali, aquilo que eu mandei Ele fazer. Puxa a cadeira, né, Joel? Puxa a cadeira aí, vamos conversar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho, porque o negócio tá feio. Então, Abraão César, o nosso abraço também, novamente, né? A nossa gratidão a Iraildes, né? E também a Marinalva, são de Campinas, a bonita cidade, né? Uma das maiores cidades do país, cidade de Campinas, que nos acompanha. É uma alegria muito grande, viu, mano? Obrigado, viu? Obrigado pela sua companhia. Mas tem também... são 4 já estou contando 4 ouvintes. Com a Selma são 4. São 4 com a Selma. Mas tem alguém de mais longe. Você já viu? Eu já vi caminhão marcado assim a placa de Largato, né? Lagarto. Lagarto. E é longe daqui, Sergipe, dá quanto? 2.000 quilômetros daqui, talvez um pouco mais, né? 2.100 quilômetros. 2.100 quilômetros. E para o pessoal que estava aí no YouTube, deu para ver as imagens que o Santu é fera, né? Colocou, Santu é show de bola. A imagem da cidade, né? Da capital. Da capital Aracaju. Capital Aracaju. Então, e lá tem ali a Edneuza, que é irmã da Nana, da Maria Dória, e tia dessa criatura maravilhosa, da Paula Dória, né? Pode dar cena, Paula, para ela ali, olha, tá te vendo, olha aí. Um beijo grande, tia Leu. Mas também temos ali a Sandra, né? Também está na audiência do programa lá. Olha que legal, Abraão César. E na Planalto Brasileiro, Goiás, lá tem gente, vão contar 6. Tem. É o sexto. Aumentou mais um pouquinho. Aumentou mais um pouquinho. Então é um povo maravilhoso. Mineiros lá em Goiás. E também mineiros, né? Em Mineiros, lá o Fábio, né? Ali a Jaqueline, a Ana, né? E o Pedro, né? Na bonita cidade, eu gostaria que você conhecesse. A bonita cidade que é conhecida como a cidade dos ETs, né? É interessante que é um negócio lá, viu? Chamada Varginha, né? Um lugar legal. Sul de Minas. Eu gostei de lá. Sul de Minas. Acho que vou mudar para lá, viu? Bem legal lá. A igreja é maravilhosa. Vamos pegar as cuias, malas e vamos mudar para lá. Então, nosso abraço a todo esse povo maravilhoso. O Abraão César tem outra coisa. Conforme as crianças falam, tem um montão de outros ouvintes que não ligam. Mas estão na audiência. Nosso abraço também a eles, né, Paula? Sim, um abraço especial a todos eles que estão ali, do programa inteirinho. Eu tive a oportunidade e a aventura de conferir isso de perto. Quando eu ando pela Azul. Abraão, estou ouvindo teu programa. Sim. Que benção. Ele nunca fez citação, mas está ouvindo, está absorvendo o conhecimento, que não é meu, nem seu, Joel, é de Deus. É uma alegria, é uma coisa impressionante o conhecimento de Deus. Mas a Paula está aqui e vai continuar trabalhando, né, João? Eu gostaria de dizer também algo, que esse pessoal que lá de Sergipe, né, que continuasse no próximo sábado, talvez você não esteja aqui, mas continuasse conosco também nesse horário, viu? Também, das 16 até as 18 horas, programa Verdades Vivas, sempre ao vivo. Não tem gravação. Não. Sempre ao vivo. É isso aí. Muito bem. Paula, esse assunto realmente é a questão das memórias, né? Eu tenho boas memórias também do meu passado, mas eu passei por uns bocados. Por exemplo, eu sofri um acidente terrível, devia ter mais ou menos 6 anos de idade, que nós estávamos numa carroça, né? Indo para a casa de uma irmã minha, que ela ia ganhar neném, da minha mãe ia para lá, para cuidar da minha irmã. Só que a minha mãe também estava esperando neném, de 8 meses, quase 9 meses.
e passou um cidadão num caminhão, e ao passar do lado da carroça, naquela estradinha no meio da mata, ele buzinou bem forte e o animal assustou. O animal não assustaria, mas ele deu aquela buzinada de propósito, o animal assustou. Isso era de madrugada. O animal muito forte, ele acabou subindo um barranco de quase 1 metro de altura com a carroça. Então a carroça virou e eu fui voando e entrou um bambu aqui, assim, entrou aqui. Hematoma, né? Entrou aqui. Tem sinal até aqui hoje, tá vendo aqui assim, ó? Mas era mais embaixo, entrou aqui na minha boca, dentro da boca. Então eu me lembro até o momento, isso foi de madrugada, por volta das 7 horas que eu fui tirado lá do bambu por um cidadão que passava lá, chama-se leiteiro. Naquele tempo, o indivíduo passava com a carroça e ele, porta da fazenda, recolhendo os tambores de leite. E fazendo a troca. Para deixar pega em tal o vazio ponto. E pega o cheio. Para deixar em tal ponto que o caminhão pegava. Então ele tirou dali, e daquele bambu, foram chamar meu pai. Eu sei quando era já dia claro que meu pai apareceu, que estava distante. E a última coisa que eu me lembro ele não tem mais jeito. Porque imagina, umas 4 horas já, um bambu, um diâmetro enorme, enfiado aqui, saiu dentro da boca. Então, imagina, meu sangue tinha tudo já... Mas estou aqui, diz que vaso ruim não quebra, né? Então, são memórias que eu tenho, me lembro claramente de tudo aquilo ali, não é? E, graças a Deus, Deus cuidou de mim, não é? E eu sobrevivi, Abraão César. É verdade. Paula, são você memórias. citou agora há pouco um testemunho seu mesmo, de sofrimentos, que Deus, cadê Deus nessa hora? Até questionou agora há pouco. O sofrimento humano haveremos de caminhar junto com ele até os últimos dias, né? Sim, com certeza. Eu levo a a passagem bíblica, né? E espero por esse consolo que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Em Mateus 5, né? Amém. Jesus fala isso no Sermão do Monte. Então eu vivo nessa esperança de que hoje eu choro, mas um dia o Senhor Amém. vai enxugar dos meus olhos toda essa lágrima e não vai haver dor, não vai ter sofrimento, e eu vivo acreditando nisso, né? Porque quando... eu sempre fui da igreja, né? Sempre conhecia a Cristo bem pequenininha. Minha mãe sempre me ensinou. E então, na teoria, eu sempre soube que Deus existe, né? Sempre soube que Deus tá aí, Deus tá presente, Deus nos criou. Sabia de tudo isso e sabia que Deus era tudo que alguém precisava para viver. Mas ninguém sabe, na verdade, que Jesus é tudo o que precisa, até que Jesus seja a única coisa que nos resta. Eu perdi, né, quando eu fiquei doente, né, em 2017, na época eu fazia faculdade, eu trabalhava, fazia tudo, né? E quando eu fiquei doente, eu fiquei mais ou menos uns 3 anos sem conseguir fazer nada, né? Ficava de cama, não sabia lidar com a dor, o meu problema, eu sinto dor 24 horas por dia. Então eu não sabia lidar com aquilo, né? Era dor e ficava na cama, não conseguia fazer muita coisa. E hoje eu tô retomando a vida, né? Mas eu aprendi muito nesse tempo, né? A importância que foi a minha mãe me mostrar o Senhor. Porque no mundo de hoje, como o Joel estava falando, a gente tá na época do mal do século, que é a ansiedade, a depressão, e que os nossos pensamentos tomam um poder assim na gente, que a gente, dependendo do que a gente passa, a gente até acaba tirando a vida, né? Pra quem não sabe, a nevralgia do trigêmeo, ela é conhecida como a doença do suicídio, porque a pessoa tem tanta dor e ela não faz tratamento, toma remédio, nada passa, e o que acontece? Ela comete o suicídio. Então ela é conhecida assim porque é uma das piores dores que o ser humano pode sentir. E hoje, eu vendo tudo que a gente passou desde o começo, né? Eu sinto que essa esperança de acreditar que o Senhor vai enxugar dos meus olhos as lágrimas, que eu vou para um lugar ainda que não vai ter dor, que não vai ter sofrimento, me faz ter a confiança, né? De viver nesse mundo ainda. Esse mundo é cruel, mas eu tenho a esperança de que o choro vai durar uma noite. Vai acabar. Exatamente. Pode ter durar a noite, mas a E a alegria vem ao pela meio. Pela manhã, pela Sim. aurora, Joel. Então, nesse mundo, Paulo, conforme a experiência de Jó, né? Quando um servo chegava dizendo, olha, senhor, meu senhor, aconteceu isso, né? Ele se retirava, logo em seguida chegava outro, até que chegou, olha, finalmente morreu todos os seus filhos. Parece que é assim, né? A gente levanta de manhã, você dá uma olhadinha lá no celular e normalmente já tem lá luto, né? Tem do lado ali luto. De repente alguém te liga para você, um familiar, outro. A nossa vida é exatamente assim. Parece que é os acontecimentos de Jó, né? Você não viu o que aconteceu? E quando não é conosco, é algo na sociedade que também de alguma forma nos alcança, né? Por exemplo, quem não está sofrendo
por ter filhos, parentes, não é? Ou um professor ou uma professora, né? Hoje, quem não está sofrendo isso, né? Eu fico assim angustiado, tem meus netos que vão à escola. Essa semana eu fui buscar minha neta lá no interior, chegando lá, deparei na frente da escola, lá estava um policial, né? E ela é pequenina, né? Então ela já vê aquilo, né? Tá na frente da escola dela lá um policial de plantão lá, porque... Então essa intranquilidade, essa falta de... Imagina, nunca imaginaria um negócio desse, que você não teria sossego numa escola, numa igreja, né? Hoje as igrejas são assaltadas, né? Vamos lá assaltar a igreja, assalta os carros da igreja. Então a gente não tem paz nesse mundo, né? E, então, Paula, esse assunto que você está trazendo, e a sua própria experiência, né? O Abraão citou no começo, né? Você como jovem, você tem um poder que eu não tenho, né? Transformador enorme, um potencial enorme. Isso valoriza o programa e valoriza os ouvintes que estão nessa expectativa. Como uma moça assim pode estar falando nesses termos e fala com propriedade, fala com autonomia, né, Joel? Fala como quem está passando, quem passou por essa aflição que Jesus já anunciou. Ainda que você esteja no vale da sombra da morte, quer dizer, nós haveremos de conviver com o sofrimento até o último dia. Mas isso não quer dizer que ele não está do lado. Nossos olhos de pecado não conseguem enxergar, mas ele está do lado, sofrendo comigo, chorando comigo e querendo que eu estenda a minha mão para que ele possa nos tirar desse buraco. Mas vamos continuar trabalhando, João? Opa! Botar a Paula, o cachê é muito alto, viu? Vamos trabalhar. Os últimos momentos aqui que nós temos, né? Temos aí quase 40 minutos, que dá para abordar esse tema ainda, né, Paula? A segunda parte desse tema que é importante, que é sobre o sofrimento, né? Sim. Então, não dá para desassociar um do outro, né? Não dá. Então dá os dois grudadinhos, um do lado do outro. Juntinhos, né? E agora a gente vai falar de sofrimento que você, não sei se foi a Paula, foi você, João, falou que nós estamos inseridos nesse quadro. Sim. Queira eu aceitar isso ou não. Então, infelizmente, tem pessoas prometendo que Jesus não falou, né? De que se você aceitar tal crença, você não vai mais sofrer. Você não tem sofrimento. Jesus mesmo disse, ele é conhecido como homem de dores, né? Que aprendeu a sofrer. E nesse mundo, infelizmente, todos sofrem. Eu conheci essa semana, a semana passada, para ser bem preciso, já conheci uma pessoa, mas pessoa da alta sociedade. Sabe quando, de uma maneira honesta, você trabalha e você tem tudo o que precisa? Vamos dizer, as melhores escolas, os melhores carros, a melhor moradia, entendeu? Tudo que o dinheiro possa te oferecer, tem. E aí eu notando por alguns minutinhos a dificuldade dessa família, as lutas dele com relação aos filhos. Quer dizer, o dinheiro não tinha como resolver aquele problema, não é? Realmente. Então você começa a perceber assim, olha, se dependesse de dinheiro, estaria resolvido aquele problema? Percebeu que não estaria resolvido aquele problema, né? São problemas terríveis que todos passam. Então essa questão de que você falou muito bem, né, Paulo, no começo, que Jesus só está presente quando todos estão alegres, só alegria, não seria bom, isso só no céu, né? Isso só no céu, né? Mas o cristianismo não fala isso, né? Pedro sofreu, Paulo, né? Disse assim, eu sofri açoites, eu fui realmente castigado, eu sofri terrivelmente. Jeremias, imagina o sofrimento de Jeremias, um dos que mais sofreu, Jeremias, né? Então, você percebe que, infelizmente, nós estamos inseridos nesse contexto aqui, mas um dia vamos ficar livres dele, né? Amém. Não é verdade? Paula? As pessoas acreditam muito, né, nesse falso cristianismo, até pegam o Salmo 23, porque fala, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E fala assim, tá vendo, o Senhor se eu ir pra igreja, se eu servir a Deus, se eu acreditar no Senhor, eu vou viver uma vida de prosperidade, né, que é o que muitas igrejas oferecem, e, né, que é isso, você vai seguir Cristo e você não vai ter aflição, você não vai ter provação, você vai viver uma vida jóia. Só que não é isso que ele tá falando. Ele tá falando, o Senhor é seu pastor e nada te faltará. Vão te faltar as coisas. Uma vez pode te faltar saúde, pode te faltar uma comida, pode te faltar amigos, pode te faltar um carinho de uma família, mas se você tem um Senhor na nossa vida, na sua vida, nada disso vai te fazer falta, né? Porque o Senhor, ele ocupa...
essa carência que o ser humano tem, esse espaço de que falta alguém ali pra preencher, é uma coisa que só o Senhor pode fazer, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem passar pelo sofrimento assim, de uma maneira mais consciente, mais racional, porque se você entende que o Senhor é o teu pastor e que Ele tá contigo, que Ele vai te guiar pelas veredas da justiça, onde vai ser felicidade, mas onde também pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, porque o Senhor está contigo. Então, essa coisa de prosperidade, de vou pra igreja, porque não vou ter mais aflição, não vou ter mais problema. Isso não existe. Isso né? não é bíblico. Não é bíblico. Não é bíblico. Não é bíblico. O Senhor, ele fala, o que ele fala, né? No mundo... Tereis aflições. Tereis Você me lembrou bem as palavras de Paulo. Paulo disse assim, olha, todos me abandonaram, mas não o Senhor. Ele reclamando, né? Reclamando para Tito, né? Ele disse assim para Timóteo, escuta, todos vocês me abandonaram, mas o Senhor não me abandonou, né? E outra coisa interessante também, que essa citação que você falou do Salmo 23, ela dizem, né, que no mais original quer dizer assim, o Senhor meu pastor e de nada sentirei falta. Entende? É diferente, né? Sim. Então isso está dentro do contexto correto, né? O Senhor meu pastor e de nada sentirei falta. E aí, viu, implica também numa aceitação de Deus nesse contexto também, né? Eu não posso afirmar que nada vai me faltar se eu não fiz a opção por ele. Sim. Não é verdade? Então, a coisa é mais complexa. Aí pode cavar bastante. Bem fogo. Mas a sua tradução é interessante, ó. Como muda o entendimento, exatamente. Né? Porque do Clareza. contrário, você alega a Deus, olha, ó Deus. Eu tô aqui, ó Deus. É o seguinte, eu tô cadê? aqui. Tô sentindo falta de tudo, você falou que não ia faltar nada. Não tô vendo nada na minha frente. Não? É verdade. Mas vamos falar de sofrimento? Um pouquinho? Vamos. Porque é o sofrimento na vida do homem, e esse sofrimento que eu citei agora há pouco, haveremos de caminhar junto com ele, Paulo, até o final. Ele não vai desaparecer, até lá. Sim. Ele vai continuar agregado ao ser humano. Por quê? Por causa do pecado, né? Pecado provocando estragos. Exatamente. Bom, enquanto a gente viver aqui nessa terra, como Abraão falou, a gente vai passar pelo vale, a gente vai viver dias bons, mas também iremos viver dias ruins, dias de sofrimento, porque... por causa do pecado, né? Mas eu acho interessante ler essa passagem porque fala sobre olha o carinho que o Senhor tem conosco quando a gente passa por uma enfermidade, quando a gente passa pelo sofrimento. Lá em Salmos 41, no versículo 3, Salmos 41, versículo 3, diz assim: o Senhor o assiste no leito da enfermidade e na doença. Tu lhe afofas a cama. Amém. Eu vejo esse verso, eu vivo muito em hospital, né? Há um mês atrás, vai fazer um mês, eu acabei de passar por uma cirurgia. E toda vez que eu tô no hospital, eu lembro desse verso, né? Amém. Porque olha a preocupação que o Senhor tem. Eu tô lá no leito de dor, no leito da enfermidade, passando por uma doença, e o Senhor se preocupa no meu travesseiro, na minha cama, se ela vai estar bem afofada, se ela vai estar confortável, mesmo no meio da dificuldade, ele tá ali do lado da cama, afofando a minha cama, me dando paz, me dando conforto. E Paulo, ele fala um pouco disso, né? Sobre paz em meio ao sofrimento. Como buscar isso? Eu vivo, como eu falei pra vocês, muito tempo no hospital, acabei de sair recentemente, e quando eu fui fazer a minha primeira cirurgia não. Fui passar por um procedimento cirúrgico no mês 7 e era a primeira cirurgia com esse médico, Dr. Lucas. E eu fiquei muito nervosa pra fazer essa cirurgia nesse dia. Fiquei assim, angustiada. Falei, ai mãe, eu tô nervosa. E minha mãe ali orou comigo. A minha tia orou também. A gente leu 1 Pedro 5,7, se eu não me engano, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a gente foi meditando. Eu fui meditando nesse verso pro centro cirúrgico. Daí chegou aquele enfermeiro, né, que leva a gente pro centro cirúrgico. Ele passou ali no meu quarto e falou, vamos? Eu falei, ai meu Deus. Aí minha mãe entramos no banheiro, fizemos uma oração. E quando ela começou a orar, eu só sabia chorar. Eu chorava. Eu falei, Senhor, faz aqui, eu pare de chorar. Porque se eu sair desse quarto chorando assim, ela vai ficar aqui preocupada, né? E aí fui pro centro cirúrgico. Parei de chorar ali, desci pro centro cirúrgico, mas com aquela angústia. E naquele momento ali que eu tava na maca, que você fica ali um tempinho esperando, né? Antes da cirurgia, que vem a enfermeira, vem o pessoal falar com você fica esperando. E eu comecei a conversar com Deus. Eu falei assim, Senhor, eu não posso entrar na cirurgia assim. Eu não posso entrar angustiada desse jeito. Eu preciso da paz. E essa paz só o Senhor pode me dar, então Amém. Eu preciso disso. E a minha mãe,
nesse tempo que eu tô doente, ela não consegue fazer muito, né? Ela fica ali do lado, dando aquele apoio, mas a gente depende dos médicos. E ela canta uma música pra mim, que foi a música que me veio à cabeça no centro cirúrgico, que diz assim: calma e paz, só Jesus pode dar. Essa paz tão lindo esse difícil louvor, de entender, só Jesus pode dar. E aquilo me acalmou. E assim, a cirurgia foi um sucesso, gente, o enfermeiro virou a maca já pra gente entrar no centro cirúrgico. Eu falei: Senhor, eu não quero entrar nessa sala se o Senhor não entrar comigo. Eu não vou passar por aqui se o Senhor não for o cirurgião principal. Que nada ali, que tudo ali seja feito de acordo com a sua vontade. Que nenhum bisturi seja mexido ali se não for o que o Senhor quer. E graças a Deus a cirurgia foi um sucesso. Passei por outras depois disso. E assim, a paz tomou conta ali do ambiente, do pós, do pré. E é exatamente isso. A gente sente o cuidado de Deus em meio à tribulação, em meio à aflição. A gente sente ele do lado da cama, fofando a cama do enfermo. Vou falar o quê? Vou falar o quê mais depois disso? De quem tem um cuidador desse? Você quer mais o que na vida, João? Que eu te falei para você, Bruno César, vindo de uma pessoa jovem que está passando por essa experiência. Sim, altamente importante. Isso é muito profundo, né? Muito. Tá? Muito. Não tem teologia que explica isso, viu? Essa confiança em Deus que eu gostaria que todos, que eu falei na igreja hoje, né? Naquele momento de oração que nós tivemos lá, Amós 4:12, né? Se prepare para encontrar com Deus, né? Meu Deus. Então, muita gente vive assim no mundo de fantasia religiosa, né? Não é? E eu me recordo bem disso quando disse Pedro, Jesus, nós vamos contigo até a morte. Nossa, então, nós vamos também, não foi assim que todos responderam? Sim. Nós vamos também, mas aí quando... Realmente a situação... Aconteceu. Os caras correm, viu? Os camaradas correram mesmo, né? E ali Jesus foi encontrado praticamente sozinho, né? Não é? Então, às vezes a pessoa leva a religião como sendo uma brincadeira, um momento social apenas, né? Mas eu espero que em algum momento na vida de cada um de nós vai chegar um momento que você vai ter que tomar uma decisão. É isso que você acabou de dizer, né? Você vai ver que Jesus é bem real para você ou não. Não é? Então, a decisão você tem que tomar, porque a maioria, Bruno César, infelizmente, vivemos assim no mundo de fantasia. E às vezes, quando a coisa aperta, o indivíduo, eu estava enganado, não era bem isso que eu queria, porque a promessa era outra, né? E na nossa cabeça, conforme você falou, aqui é super importante você falou, de que as pessoas só parecem ter Jesus quando está tudo 100%. Né? Quando está tudo bem, quando está todo mundo alegre, festivo, parece que não, eu entendo que Jesus está... Não, pera coisa. Eu gostaria até de citar alguma coisa aqui. Isso é multirreligioso, serve para mim, serve para todas as instituições, Joel. A gente está trocando Jesus por pouca coisa. A gente está trocando Jesus por uma pizza de 4 queijos. A gente está trocando Jesus por um celular, por televisão dentro de casa, televisão vomitando dentro da nossa sala. A gente está trocando Jesus por pouquíssimas coisas. A gente precisa valorizar a presença de Jesus na vida de cada um, da sua igreja, da sua denominação onde você está, frequenta lá. Afinal de contas, nós passamos poucas horas nas igrejas. Nossa vida é da porta da igreja para fora. Né? As instituições religiosas, 2, 3 cultos por semana, o resto é a nossa vida, o nosso cotidiano, e nós estamos jogando Jesus Cristo na lata de lixo por pouquíssimas coisas, desvalorizando aquilo que Jesus tem feito na minha vida. E foi você mesmo que falou aqui, Joel, e eu seria incapaz. E eu passo o atestado de incapacidade de dizer quantas vezes eu respirei hoje. Não sou capaz de dizer. É verdade. Mas cada vez que eu respirei, Jesus se lembrou de mim. Esse pulsar foi ele. Oh, Abraão está ali. Deixa eu ver ele ali. Atos 17 fala sobre isso. Fala sobre isso. Então, é uma diferença oceânica entre as coisas que nós amamos. Estamos trocando Jesus Cristo por essas coisas. Diz lá o texto, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Tudo é dele, tudo é dele. Então isso é muito profundo e é muito bom, Paulo, você trazer esse assunto para que nós estamos aqui, né, fazendo parte, nós estamos sendo beneficiados. Nós próprios possamos nos amadurecer nesse conceito de que no mundo, disse Jesus, teremos aflições. Não é? Então, pode chegar para mim, pode chegar para você, mas já com essa base maravilhosa, né?
eis que estou ao teu lado, né, todos os dias da sua vida. E esse conceito, infelizmente, mas existe outros conceitos aqui, que é um conceito terrível, que está existindo para jogar, por exemplo, toda a maldade do mundo, jogar nas costas, ou na conta de Deus, né? Eu quero repetir esse conceito que eu já disse algumas vezes, que está realmente enlastrando no mundo, dizendo assim, ó, que as pessoas falam, o diabo não é totalmente ruim. E Deus não é totalmente Bom. Mas você querendo confundir a gente? Então, aí para explicar essas misérias todas que acontecem, então as pessoas falam assim, olha, esse Deus que vocês falam não é totalmente bom. E o diabo também não é totalmente ruim. Então isso gera uma confusão tão grande na cabeça das pessoas. Queremos dizer para você, Jesus falou assim, olha, as pessoas perguntaram, Senhor, nós temos aqui só a semente boa. E, infelizmente, nasceu o joio entre o trigo. O que foi a resposta? O inimigo fez isso. Né? O inimigo não foi Deus que plantou o joio. O inimigo que fez isso. Então, assim como Deus se alegra, não é? Se alegra conosco, Satanás se alegra em nossa miséria, em nosso sofrimento, quando nós estamos angustiados, esquecemos Jesus, quando nós mergulhamos nas drogas, porque parece que não resta outro caminho, quando nós estamos totalmente desesperados, né, e a ponto de tirar a nossa própria vida, nossa, ele fica feliz torcendo, mas faça logo, porque você já não fez. Deus, ele abençoa de graça, e Satanás amaldiçoa de graça. Amaldiçoa de graça. É uma diferença, um fio de cabelo. Paula Dória, junto comigo no programa Verdades Vivas, e dando o seu relato, dando o seu testemunho. Paula, a par de todos os nossos sofrimentos, todos nós somos acometidos por sofrimento, aqueles que conhecem a palavra de Deus profundamente assim, sabe o que ele deseja e espera de cada um de nós, lida com os problemas com mais facilidade? O que você pensa sobre isso? Olha, eu digo pela minha experiência própria, né? Tudo que eu passei, tendo uma dor que é considerada a dor do suicídio, que as pessoas, né, acabam se matando pela dor tão forte. Eu acho que, como eu falei no começo, quando a gente tem uma base, quando a gente acredita em algo a mais do que esse mundo pode nos oferecer, quando a gente acredita que bem-aventurados que choram, porque serão consolados, quando a gente tem essa esperança de outra vida, de uma vida ao lado do Senhor, sem dor, sem morte, sem nada disso, eu acredito que isso traz paz. E isso tem me trazido paz. Eu tô doente há 6 anos. E é isso que me mantém de pé. A força que só o Senhor pode dar, né? É aquilo que Paulo fala mesmo. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. E isso Amém. tem sido a minha vida. Eu consigo ficar de pé, eu consigo estar na igreja, eu consigo estar aqui testemunhando, porque o Senhor me mantém de pé, porque o Senhor tem me fortalecido e o Senhor tem cuidado de mim. E o Deus que a gente acredita, tem uma frase que diz lá no livro Conhecendo a Deus... Conhecendo a Deus? Como que é? Como que é? Conhecendo a Deus, não é assim, não. Mas é isso. Tem um livro aí, acho mais que ou menos, é Conhecendo a Deus na dor e sofrimento. Do sofrimento. Fala assim, ó. O Deus em que confiamos sabe o que é sofrimento. Não apenas pelo modo pelo qual ele sabe de todas as coisas, mas por experiência própria, né? Deus é o único filho para vir aqui, então ele conhece isso. E ele tomou sobre si toda a minha dor que eu sinto hoje. Tudo isso que eu passei, ele já passou por mim. E ele não tinha o consolo do Espírito Santo, ele não tinha o Senhor do lado afofando a cama. Sozinho, completamente só. Sem merecer, viu, Paulo? Exatamente, sem pecado nenhum. Eu mereço. Tudo isso que eu tô passando, eu mereço. Agora, Jesus não merecia, ele não tinha pecado algum. E ele passou por tudo isso, tomou sobre ele o que a gente passa hoje e não teve consolo algum. O céu ficou distante. Parecia tudo muito escuro, exatamente, muito sem tudo solução. muito cruel. E ele até fala, né? Pai, que me abandonaste na cruz. Então eu fico imaginando aquela agonia, aquele sofrimento, né? Claro que é inimaginável pra gente. Mas assim, a gente que sofre hoje, ainda a gente tem um consolo. A gente tem a esperança, a gente sente o Senhor conduzindo e tomando as situações ali, nos carregando realmente no colo quando a gente está no chão. Joel e Paula, eu me lembro bem, e aliás é bem sugestivo que nós tivemos aí as comemorações da semana, que se fala Semana Santa, né? Aquele quadro, Paula, de Jesus Cristo crucificado na sexta-feira, sozinho, isolado.
O camarada, Joel, que vai a fundo naquele entendimento, o camarada não pode ficar igual o que ele era antes. Ele olhando para aquilo, ele estava praticamente sozinho, me parece só a mãe dele, né? Foi todo mundo embora e crucificado por a gente. No lugar, eu tinha que estar lá, sozinho, num estado realmente de solidão profunda. A pessoa que vê aquilo, Joel, a pessoa não pode ficar do mesmo jeito. Não pode ficar do mesmo jeito. O relato diz que aquele próprio centurião que comandava aqueles soldados, né, que pregaram Jesus na cruz, nós aprendemos o seguinte, que aquela cruz não era muito alta, já de propósito, né, para a pessoa que era colocada ali ficar meio curvado. Se você fica bem esticado, né, as pernas totalmente esticadas, então você tem um certo apoio. Mas aquela cruz era feita de propósito um pouco menor, não tão alta, né, para que você ficasse, imagine, dobrado. Você não tinha nem apoio das pernas e também dos braços. Fisicamente, porque, uma coisa... os braços você tinha que apoiar ali naqueles pregos mesmo. Então era uma posição horrível. Sim. Você ficar meio curvado ali, né? As pernas dobradas, né? Se você ficasse totalmente esticadinho, você conseguiria, mas não, era realmente uma posição para realmente acabar com você, né? E aquele centurião no final, finalmente disse assim, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Amém. Eu fico imaginando, né, a situação de Jesus ali na cruz, com aquela multidão gritando, é isso mesmo, você merece, não sei o quê, você não é o Todo-Poderoso, por que você não desce daí? Você não salvou tanta gente, não tirou doenças, não deu visão, cadê você? Você não é o Messias? Por que você não desce daí? Por que você não se salva? Eu fico imaginando Jesus ouvindo essas coisas, né? E mal sabiam aquelas pessoas ali, que o único jeito da gente ser salvo hoje era porque ele não podia se salvar. Ele não se salvou lá naquele lugar para salvar eu e você. Eu acho isso aí a parte mais bonita. Porque ele podia sair dali. Mas Sim. Ele não fez por amor a gente. Não se salvou para salvar eu e você. O hino anterior que nós ouvimos, né? Diz assim, Deus, não desista. Ele falou que ele não desiste. Nossa, Sim. Nós desistimos tão fácil das coisas, né? Tudo a gente já quer jogar, né? Então ele falou, escuta, eu não desisto de você. Eu vou lutar com você até o final. Então você que está ouvindo o programa nessa tarde... Se você está sofrendo e pensa que Deus está distante, esse conceito não é verdadeiro, né, Marcelo? Não é verdadeiro, não é bíblico não também. É bíblico. Não. Você pode muito bem lembrar do próprio Samuel, do próprio o próprio profeta, como é que chama? Eliseu. Eliseu, ele chegou a curar pessoas, várias pessoas Eliseu curou, e ele morreu com a doença. Dá para compreender entender isso? Então, e aí? Não é? Imagine, um homem que curou pessoas leprosas. Coisa impressionante. Agora, ele morre com a doença nas pernas que não teve cura. Não teve cura? Parece assim, em princípio, entendeu? Uma contradição. Então, isso mostra claramente que, infelizmente, o mal alcança praticamente todos. Eu vi recentemente, até citei na quarta-feira lá, o pastor Henry Faraib, né? Ele, vindo ao Brasil, ele disse assim, estou retornando ao Brasil depois de ser jubilado pela 4ª vez. E ele disse assim, só que dessa 4ª vez, é a primeira vez que eu estou voltando para o Brasil sem uma das minhas pernas. Não é? Ele teve uma doença, então teve que ser amputada a perna dele. Ele falou assim, meus amigos, meus familiares falaram, cara, fica quieto. Fica em casa, fica quieto. Agora você na situação, você passar por quimioterapia terrível durante sessões, agora você vai para o Brasil para poder pregar o evangelho lá, fazer conferência, somente com a perna, depois de todo o sofrimento. Ele falou, escuta, isso não foi vindo de Deus, foi Satanás que arrancou essa perna minha. Né? O mal provém dele mesmo. Ele falou, eu só vou parar quando eu morrer. Ou Jesus volta logo, ou Jesus volta, ou senão só vou parar quando eu morrer. Então, estou indo para o Brasil, estava lá fazendo uma conferência super animada, no Rio Grande do Sul, para lá nessa região, com um auditório gigantesco, cheio de pessoas ali ouvindo a palavra de Deus. Você dá para entender um negócio desse? Então, é a maneira que cada um encara exatamente a questão do sofrimento, né? O enfrentamento do sofrimento, que está inerente ao ser humano,
Agora, para a gente sofrer menos, né, Paula? A gente precisa se agarrar nas mãos de Deus. Todos os dias ou uma vez por semana? Uma vez por mês, assim? Todo Como é que funciona isso aí? segundo, todo segundo. momento, se entregar, né? Se entregar a sua vida, o seu coração, tudo que você tem. Falar, Senhor, é teu. Sou apenas um instrumento, faça a tua vontade. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Se vocês me permitem, tem um texto que eu gostaria de ler aqui. Não poderia deixar de ler esse texto. Paulo, eu gostaria que você comentasse também com Abraão esse texto, né? Isso aqui está em Apocalipse capítulo 7, dos versos 13. Esse texto é maravilhoso aqui, Paulo, e todo ele fala do sofrimento, né? Mas é tipo de um sofrimento que ficou no passado, diz assim, ó. E um dos anciãos, verso 13, de Apocalipse 7, fez a seguinte pergunta, dizendo: estes que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Olha que pergunta, né? E ele respondeu: Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Ponto. Aqui tem um ponto, mas ora, tem um para dizer assim, ó. Mas sabe o que esses fizeram? Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Abraão, que profundo, é né? muito profundo, a Paula também vai comentar, mas eu queria destacar o seguinte: o grande problema da humanidade hoje, e a violência está se afunilando de uma velocidade incrível, a mudança do ser humano, Joel. Primeiro, que o mundo está desse jeito pela falta de Deus no coração de cada um. E a mudança no coração de cada um não vem por decreto da Assembleia Legislativa, não vem por decreto lá do Supremo. Não há lei no mundo que possa ser implantada, nem no Brasil nem no mundo, para a mudança desse coração. Sabe o que precisa? E você leu aqui, Joel, trocar a vestidura, tomar banho com o sangue de Jesus. Não paga nada, Paula. Não. Você não precisa gastar com nada essa transformação. Toma banho com o sangue de Jesus, porque Jesus está levantando aqui, ele mesmo está dizendo, ó, vai lá e refaz tua vida. Sim. Vai lá, muda tua vida. Troca a sua vestidura. Toma banho com o meu sangue que você vai mudar. Deixa eu concluir aqui. O verso 16 e 17. Veja, Abraão, que lindo. Jamais, diz o texto aqui, o texto responde: jamais terão fome. Nunca mais. São palavras, né, assim incisivas. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E aqui a parte maravilhosa que a Paula já citou. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Paulo, ainda que sua mãe lhe ame profundamente, eu estou certa disso, profundamente convencido disso, mas é ela que vai limpar seus olhos? Senhor Deus. Senhor vai enxugar. Nosso Deus. Esse texto tem uma frase que eu quero dizer, profunda, eu acho que define tudo. Que diz assim: a luz da cruz, o sofrimento se transforma em purificação. Amém. E não em castigo. Então eu passo aí para você em casa, você que está assistindo, você que está ouvindo, se você hoje está passando pelo vale, se você hoje está passando por uma situação difícil, a luz da cruz, todo sofrimento se transforma em purificação e não em castigo. Chegará o momento em que o Senhor vai enxugar dos seus olhos a sua lágrima. Todo sofrimento é por enquanto. Então, junto com esse texto, Paulo, a gente vem lembrando vários textos de conforto, né? Que ele fala assim, ó, vamos nos levantar, vamos sair daqui, que aqui não é o nosso lugar de descanso, não é não? Então, nós estamos aqui apenas uma pequena passagem, né? Mas o nosso verdadeiro lugar de descanso não é aqui. E quero dizer a você, querido ouvinte, que nós não estamos delirando não, né? Isso é realidade, porque nós cremos nesse livro que é chamado de a Palavra de Deus, né? Nós cremos nas suas promessas e cremos na maior promessa, que Jesus disse assim, olha, eu vou preparar um lugar para vocês, não é? Eu vou, e nós sabemos que Ele está lá, preparando um lugar, né? Então, nesse espaço de tempo, Ele deixou a sua palavra com dezenas, e vamos dizer assim, dezenas, centenas de palavras dele, dizendo assim, olha,
para nos confortar, né? Dizendo, espera mais um pouquinho. Eu sei sensacional, mas espera mais um pouquinho. O meu mundo não é aqui. Lembra a Alessandra canta esse hino, né? O meu mundo não é aqui. O hino que a mamãe canta para você, outro hino lindo, né? Que lindo, que um hino bastante antigo, mas muito bonito, né? E vem também as palavras de Paulo, né, Abraão, em Romanos capítulo 8. As palavras de Paulo em Romanos 8, nossa, aquelas palavras realmente, vou dizer, né? Consoladoras. Animadoras, consoladoras, e você... É tremendo. Está no capítulo 8, no versículo 35, Paula, que nós ouviremos, palavras do Senhor do programa Verdades Vivas. O versículo 35 segue dizendo o seguinte, olha: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou ainda a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues, Joel, à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Versículo 38 segue dizendo o seguinte, olha: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, mas a altura, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Isso é profundo, hein? Profundo. E é interessante, quem falava, isso não era simplesmente um poeta, né? Estava fazendo analogia a alguma coisa. Era um homem que passou por isso. Não é? E, então ele podia dizer... Ele tinha motivo suficiente para falar, não, isso não tem nada a ver. Ninguém me socorreu na minha angústia, no meu sofrimento, mas ele fez exatamente o contrário. Sofreu e ainda assim ele se manteve firme. É igual Jó fala, né, no capítulo. Eu sei que o meu Redentor vive. Amém, e amém. que no fim ele virá me buscar. Se levantará. É uma coisa assim que só quando a gente experimenta que a gente... Quando a gente passa pelo sofrimento é uma coisa que todo mundo vai passar, como a gente já falou aqui algumas vezes. Mas esse cuidado é que o Senhor sabe de todas as coisas e Ele vai vir. Ele vai vir nos resgatar desse mundo cruel, desse mundo de dor, desse mundo de aflição. E nós iremos morar com Ele, enfim, teremos paz. E essa certeza eu acho que nos dá paz mesmo em meio à crueldade, em meio à dor, em meio a tudo isso que a gente vive nesse mundo. É ter a certeza que o nosso Redentor vive e que Ele virá para nos buscar. Que beleza, né, João? Isso enche nosso coração. E olha, assim como está terminando o programa, né, também o tempo se abrevia para que isso possa acontecer logo, né? Uma das condições, as condições social, a condição moral do ser humano, do jeito que está, não tem como continuar mais durante muito tempo. Quando pessoas começam a atacar determinado estabelecimento que você nunca imaginaria que chegaria a um ponto desse, especialmente feito por crianças, não é? Eu acho que, sei lá, não só eu acho, mas todo mundo está assim. Qual que vai ser a próxima processo agora, então? Nós estamos na expectativa do que virá, substituindo o que está acontecendo agora. Então. E nós temos o texto de Lucas, isso particularmente, estou falando aqui no programa Verdades Vivas, que essas coisas, quem conhece a palavra de Deus não se assusta com isso, né, Jorge? Sim. O amor de muitos É bem né? conhecido esse tipo de acontecimento, porque aí nossa redenção já se aproxima, se aproxima. Por incrível que pareça, e por mais paradoxo que possa parecer e seja, essas coisas que estão se sucedendo, nós conhecemos bem. Quem conhece os caminhos de Deus sabe que essas coisas vão se suceder, uma coisa pior que a outra. Tá nesses eventos acontecendo, vão surgir outros substituindo e cada vez pior, porque o momento, Paula, é de Jesus voltar. Ele está voltando, Joel. Sim. Deus seja louvado por isso, para acabar de vez com esses problemas. Ô Paula, eu queria que você desse um recado para a tua mocidade aí, olhando para essa câmera aí. Motivador, como você fez nessas 2 horas de programa. Eu vou falar mais uma frase que hoje eu tô pra falar frase, gente. Eu vou falar mais uma frase. Tá inspirada hoje. Tá inspirada. Nós já notamos isso. Eu acho que é uma frase que
que diz a respeito de mim e que o Senhor pode usar a mim, a você, se você se entregar, se você aceitar, porque o Senhor está na porta. E Ele é super educado, Ele bate primeiro. Se você abrir, Ele entra. Se você não abrir, Ele fica na porta esperando. Deixa eu achar... de tudo isso que eu tô passando, né, de toda essa aflição, tem uma frase que define exatamente esses 5 anos, que diz assim: Deus, Ele me tornou vulnerável o bastante para tocar o coração das pessoas, mas também resiliente o bastante para testemunhar de seus cuidados. Bom, eu tenho sido, esses 5 anos... um instrumento nas mãos de Deus mesmo. Eu sinto o cuidado dele sobre a minha vida, sinto ele de perto, cuidando da gente, a cada batalha, a cada dia difícil, a gente sente a proteção. E para você que está com o coração acalentado, com o mal do século, com uma depressão, com uma ansiedade, na palavra de Deus, em Salmos 147:3, diz que o Senhor sara o coração quebrantado e cura as feridas. Como eu te falei, Ele está na porta. Se você abrir, Ele entra, Ele senta na sua casa, senta na mesa, divide a comida, come com você, conversa. Você só precisa deixar Ele fazer parte da sua vida. Então, fica o convite aí para você abrir a porta para o Senhor entrar e fazer parte da sua vida. E você vai ver que os acontecimentos do mundo, as tragédias, não irão tocar em você, porque você acredita que quando você tem o Senhor, nada vai te fazer falta. É verdade, o Santu vai fechar a imagem aqui no Joel, enquanto ele segura um pouquinho, no programa Verdades Vivas. Aqui, 17 horas e 54 minutos, vai fechar o Joel agora sozinho, mais bonito enquanto aqui. a gente faz uma troca aqui no estúdio. Joel, você segura aí nos comentários, enquanto a gente vai fazer uma troca aqui, o Santu vai fechar a imagem em cima de você. Vamos lá, Santu. Alô, Santu. Pronto aí. A imagem em cima do Joel isolado. Que nós vamos... Eu vou ler o texto aqui, enquanto Beleza. vê a troca aqui. Cadeira e tudo. Que diz assim, viu, Paula? Isaías capítulo 35, verso 10, que é um texto fabuloso, que fala exatamente sobre assim, desse momento especial. Isaías 35, verso 10, que os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão. Deles fugirá a tristeza e o gemido. Olha, Paula, que texto maravilhoso, né? Isso aqui, né? Então, chegará um dia que nós voltaremos para a casa do Pai. Conseguiu, Abraão César? Consegui essa operação aqui, Joel Costa. Agora o Santu vai retomar a nossa imagem aberta, que muita gente quer ver a mãe da Paula também, que faz companhia a ela, que, aliás, lhe dá uma ajuda impressionante. É que mais Paula? sofre, eu acho, né? É verdade, e isso é muito importante, o valor que isso tem nos dias de hoje. Ali, Joel, é tão difícil ter alguém que se preocupe com a gente, né, Joel? O Santu já vai abrir a imagem, atenção, abrindo a imagem aqui, mostrando para o Brasil e para o mundo aquela que tem dado tanta assistência à Paula. Então, o texto diz assim, né? Olha lá, agora sim. O amor de mãe, o amor de pai se assemelha muito com o amor de Deus, né? Sim. E vocês duas são incríveis, viu? Vocês... Falta uma aqui, que é a tia Maria. A tia Maria, que também está do lado, né? Vamos abraçar o pessoal lá, que está de volta aqui. Lá o pessoal que está lá em Aracaju. Sim, eu tenho até aqui os nomes. Vamos falar o nome de todo mundo aí. Calma aí que eu vou pôr o nome aqui. Não, vamos perder a chance. As pessoas que estão Pois assistindo. não, pode falar. Lucas, Lúcio, Ivanete, que é minha tia, um beijo. Tia Bete, Sofia, Marielle Costa, Irailde, Selma, Edneuza, minha tia Leu, Patrícia Pereira, o Rafael e a Marina Alva. Um grande beijo para vocês. Espero que tenha gostado aí da participação. Sempre aí acompanhe o trabalho aqui desses dois, que olha, eles arrasam todo sábado. Mensagens inspiradoras aí da Palavra de Deus. Para mim é um grande prazer estar com vocês. E um grande beijo, tia Maria, que eu sei que você tá assistindo. Maria faz parte aqui. Já tem gente dando um tchauzinho aqui. Já tá mais solta, né? Olha lá, tá mais solta já, viu? A coisa já não tá como no começo, não. Paula, é uma grande alegria. Foi uma grande alegria. O convite está estendido
pretendido para você em outras oportunidades voltar a esse microfone, viu? Foi um muito prazer. boa, uma alegria muito grande para o programa, Joel. É verdade. Em breve nós vamos nos encontrar na casa do Pai, Amém. de acordo com o texto de Isaías, né? Isaías. Onde teremos gozo e alegria alcançarão, diz o texto que eu acabei de ler, e de nós fugirá duas coisas que nos judia aqui a tristeza e o gemido. Sim. Não é? Amém. Então, muito obrigado por vocês terem vindo. O Tá prazer bom? é todo nosso. A grande amiga, companheira sua aí, né? Essa Mamãe. mulher incansável, né? É. E também a irmã Maria do Carmo, né? Sim. Que é a irmã e sua tia, né? Sim. Então, abraços, muito obrigado por essa oportunidade que você também está me dando, estar aqui com essas criaturas maravilhosas. Não, é sempre uma alegria, Joel, receber todos vocês. O programa está de portas abertas, o programa Verdades Vivas, ao longo de tantos anos no ar, quase 20 anos no ar, transmitindo a palavra de Deus, o evangelho que salva, que modifica. Isso é multirreligioso, serve para você, da sua instituição religiosa, conhecimento da palavra de Deus. E, se alguém quiser um estudo mais detalhado, Joel, o que tem que fazer? Olha, Brancesa, além de ligar para nós, 95776-2936, e a partir agora, acho que do próximo domingo, vai começar em nossa igreja, Pedro Fioretti 157, uma série de estudos aos domingos, às 19 horas. Momento muito legal, muito gostoso, então compareça ali. Você, Todo domingo, todos os domingos, a partir das 19 horas, popularmente conhecido como 7 da 7 noite. horas da noite, você 7 vai horas. receber ali uma Bíblia para você, então ali vai nos conhecer, vai conhecer a Paula, né? Vai conhecer a Paula aqui, ó, que É. passou 2 horas conosco. Olha lá, vamos na Central de Olha, Osasco. vai lá. E, Será uma alegria um para estudo para crescimento espiritual. Crescimento Joel, espiritual. Crescer na graça e também no conhecimento. no conhecimento. Joel, um abraço para você, Um Joel. abraço a você e também saudação à Adna e às crianças. Então, Paula, muito obrigado, Paula, mais uma vez. Prazer todo meu. Agradeço a sua mãe aqui que está do seu lado, direitinho pela companhia que te trouxe aqui. Tinha que filmar o Abraão, gente, puxando ela da cadeira. Pois não é, aguentei. isso só nos bastidores, viu? Vocês vão saber um dia, viu? Por enquanto não. Joel, mais uma vez, minha gratidão a você, minha gratidão ao Santu lá no Santu. fundo, grande operador também, o Gurgel aqui, dominando os botões eletrônicos, gente talentosa, somando esforços para fazer um grande programa voltado para o nosso Criador. É meu Criador, é Criador seu também, e isso já é o suficiente para a gente exaltar e louvar o grande Deus. Nosso abraço a todos e nos espere amanhã. Acabamos de apresentar mais uma edição do programa Verdades Vivas, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aprendendo com Cristo, o caminho da salvação. Produção e direção geral, Abraão César. Deus seja louvado. Você ouve e não cansa de ouvir. Nova Difusora.